Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu converso com a professora Fívia de Araújo Lopes. Ela é coordenadora do programa de pós-graduação em Psicobiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mesma instituição onde é editora de uma revista sobre psicologia, do programa Psicologia, né, professora? Isso. Seja bem-vinda mais uma vez ao programa Educação em Pauta, hoje para falar sobre o Festival de Gêmeos, né? Isso, muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade. Esse festival ele vem sendo organizado há alguns meses, né? Foi uma feliz coincidência, na verdade, né? Para poder a gente começar a organizar o festival, nós recebemos uma pesquisadora norte-americana, a professora Nancy Gall, como convidada para vir dar uma palestra para nós lá no programa de psicobiologia, e ela nos propôs que nós fizéssemos uma parceria, né, institucional para a realização de pesquisa juntamente com a USP. Então estavam incluídas a USP, a Universidade Federal do Pará, e nós aqui na UFRN. Então, durante a palestra, nós tivemos a oportunidade de conhecer vários professores e alunos de mestrado e doutorado da área de Ciências da Saúde, vinculados ao Departamento de Educação Física, da própria UFRN. Foram para a palestra e aí nós descobrimos que desde 2009 que o Departamento de Educação Física já vinha fazendo uma pesquisa bastante detalhada sobre medidas corporais, medidas de força, elementos bem específicos, né, da área da educação física com gêmeos. O interesse deles era essa medida com gêmeos. E nossa medida é uma medida mais de personalidade, de diferenças em relação a atividades de cooperação. E a Nancy orientou a gente de que a gente podia se unir em termos de forças, e lá nos Estados Unidos é bastante comum a organização desses festivais. Como a gente não tem condições de remunerar a pesquisa aqui no Brasil, a organização de um festival é uma forma da gente chamar atenção para a temática, né, os estudos com gêmeos, com irmãos, e aí são gêmeos univitelinos, bivitelinos, trigêmeos, enfim, qualquer composição dessa natureza nos interessa, e de uma forma mais lúdica, de uma forma menos dura, né, para mostrar para a sociedade que assim, é possível fazer pesquisa, é possível você participar de pesquisa sem se sentir um ratinho de laboratório, ou que vai ser uma coisa muito enfadonha. E até trazendo um pouco da comunidade. Isso. Mais entusiasmado, digamos assim, para participar de eventos acadêmicos, né? Para participar, exato. Tanto que o festival, ele na universidade, ele é cadastrado como uma ação de extensão. Então, essa ação de extensão é coordenada pelo professor Paulo Dantas, do Departamento de Educação Física, e por mim, e com a colaboração da professora Maria Emília Yamamoto, que já é aposentada, mas é professora voluntária do Departamento de Fisiologia, e algumas instituições parceiras, isso que foi muito bacana para nós, a UniRN, representada pela professora Elis Costa, e o próprio IFRN, representado pela professora Monique Leitão, que é ex-aluna nossa. Então, além disso, congregando vários alunos de doutorado e alunos de mestrado do Programa da Saúde, né, do Programa da Psicobiologia, para organizar várias atividades para o público, que a gente espera que seja bastante grande para hoje. Então, você que está em casa agora, não mude de canal, a gente está falando sobre o primeiro Festival de Gêmeos do RN, né, professora? Exatamente. Que acontece hoje, dia 6 à tarde, né? Isso, a partir das 15 horas. Como é que está essa programação? A partir de que horas? Onde é que vai ser? Bom, ele vai acontecer no ginásio de esportes do campus da UFRN, né, o ginásio onde acontecem todas as atividades esportivas, a partir das 15 horas. A entrada é gratuita, tá? E lá nós previmos a realização de várias atividades. A gente vai ter algumas atividades que qualquer pessoa pode participar, como as atividades recreativas, voltadas principalmente para crianças, aulões de dança, vídeos explicativos, orientações nutricionais, que a gente vai ter, e alguns dados científicos sobre pesquisas com gêmeos em áreas diferentes. A área de comportamento alimentar, mais especificamente com neofobia alimentar, a área de estudos de personalidade e a área de estudos de cooperação. Além de medidas de cronotipo, né, que, enfim, tem relação com como o seu organismo funciona ao longo do dia. E, além disso, a gente vai ter algumas medidas que serão realmente específicas para os gêmeos, para os irmãos, né? Gêmeos, então é um evento aberto à comunidade, não é só para os gêmeos, por exemplo. Não, não é só para os gêmeos. Tem algumas atividades no evento, as medidas antropométricas, medidas de força, enfim, são várias medidas que o pessoal da educação física vai estar fazendo. São medidas que aí vão ser específicas com os gêmeos, que tem a ver realmente com a pesquisa que ele já vem realizando desde 2009. Então, é uma pesquisa de longo prazo, mas que, para você ter uma ideia, eles precisam atingir, o ideal seria atingir 200 pares de gêmeos. Hoje eles contam
em torno de 50 pares de gêmeos. Então está muito longe de atingir essa meta. Mas isso cadastrado no programa Veja, deles? Eles têm cadastrados no programa deles, mas a gente precisa recrutar porque tem uma variação de idade, tem a questão de se pratica atividade física ou se não pratica atividade física, se são bivitelinos, aí você tem combinações de mesmo sexo, de sexo diferente. Então, e até de pais diferentes podem ter, né? Enfim, tem várias questões, mas que são muito interessantes, porque o estudo com gêmeos ajuda a gente a responder muitas coisas sobre as nossas capacidades físicas, né, que é o enfoque lá da educação física, e sobre expressão de comportamento. Porque é um controle natural que a gente tem na pesquisa. São duas pessoas com um pacote genético muito parecido, 99% se eles forem univitelinos, né? É só a íris e a digital, né? Diferente então, assim, geneticamente. Exatamente. Você que é gêmeo, você sabe bem do detalhe, né? Então, esse controle nos ajuda a responder vários questionamentos. Então, até que ponto as experiências ambientais elas podem trazer variações? Até que ponto uma diferença de dieta pode trazer variação numa capacidade respiratória, por exemplo, já que eu tenho a genética controlada, a genética é semelhante. Então, essas respostas a gente só consegue com esse tipo de população. A pergunta que eu ia fazer é exatamente pegando esse gancho, né? Pesquisas com gêmeos, por que é tão importante? Além dessa variação, ou essa permanência genética nos 2 ou 3 ou 4, né? E aí já tem casos até de 8, né? 7, 8, muitos casos até exóticos. Mas qual a importância da pesquisa ser realizada com gêmeos? Tende para um direcionamento característico desse tipo de humano, digamos assim, que são gêmeos, ou também pode ser exemplificado para as pessoas que não são gêmeos? Veja, a pesquisa com gêmeos, ela nos ajuda a ter o controle, como eu tinha dito anteriormente, de um dos parâmetros que a gente precisa utilizar para estudar irmãos que não sejam gêmeos, por exemplo. Né? Indivíduos que são aparentados em relação não sei, capacidade intelectual, por exemplo. A gente chama popularmente de inteligência. Então, um irmão parece ser muito inteligente e o outro não. Até que ponto foi a estimulação que o ambiente ofereceu que favoreceu essa diferença? Ou será que eu tenho uma base genética que me auxilie a explicar a herdabilidade da capacidade intelectual? Os gêmeos eu tenho a herdabilidade praticamente igual, então o que eles herdaram é muito semelhante. O que o ambiente trouxe? Seria uma característica mais inata, isso, exatamente. Social, comportamental, do que a genética em si? Ou ainda estão estudando exatamente isso? A gente quer ver, na verdade, porque os dois componentes eles vão estar presentes. Isso aí a gente não tem como dissociar. Mas o que a gente é como se a gente equilibrasse uma balança e a gente conseguisse controlar melhor nos gêmeos a quantidade de base genética ou de base inata quando a gente compara a irmãos que não são gêmeos. Dentro do método de análise, a gente tem algo que possa, digamos assim, partir dali com maior facilidade. Partir dali. Porque aí tudo que vem a partir dali, todas as experiências de vida, grupos de amigos, alimentação, atividade física ou não, enfim, as variações que a gente vai encontrar, a gente pode associar com outros elementos do ambiente, já que os genes eles são semelhantes. E quais são esses elementos? Se eu pego, principalmente, eu vou treinar um atleta. Então, eu poderia fazer um mapeamento genético. Bom, que interessante, na sua família todo mundo tem algo parecido, mas nunca é tão parecido quanto um gêmeo teria. Diminui a taxa de erro, né? Diminui. Você aproxima de uma... Perfeição é uma palavra muito dura, mas você aproxima de um ajuste mais adequado para qualquer ação que você venha fazer, seja ela nutricional, de compreensão do comportamento ou de condições físicas. Né? O estudo com gêmeos, ele é relativamente recente ou é algo que é bastante antigo? Olha, mundialmente falando, a gente teve é como se houvesse um marco divisório. A partir da década de 60, né, de 1960, os estudos com gêmeos eles começaram com muita força. E eles foram inicialmente pautados em algumas coincidências. Gêmeos, principalmente univitelinos, que tinham sido separados no nascimento e que se encontravam, por exemplo, em festivais de gêmeos. Estavam lá, curioso, né? Eles vão e aí encontra aquela pessoa, nossa, você se parece tanto comigo. E aí quando eles iam investigar melhor, eles descobriam que eles eram gêmeos de fato. E aí chamava a atenção dos pesquisadores as semelhanças que eles encontraram na idade adulta, a despeito deles terem tido ambientes de criação completamente diferentes. Mas semelhanças físicas ou comportamentais também? Físicas, comportamentais, de preferências, coincidência de nome de esposa, coincidência de profissão. Às vezes você tem casos famosíssimos de bombeiros que
os irmãos tinham sido separados próximo ao nascimento, né, criados por duas famílias, mas na idade adulta, ambos bombeiros, ambos conservavam um estilo de barba, mesmo nome da esposa, mesma quantidade de filhos, várias coisas que chamaram bastante Isso não é atenção. coincidência? Então, é algo que poderia ser compreendido se a gente acompanha longitudinalmente desde o nascimento. Talvez o fato deles serem gêmeos os conduzam, as preferências, elas têm uma base inata forte que ajudasse a justificar. Entendi. Entendeu? De uma reatividade ao ambiente, que venha se configurar numa personalidade de um determinado tipo. Um gosto para um tipo de Um atividade. gosto pra, exatamente. Poxa, bastante interessante Muito isso, né? bom. E dentro das pesquisas na UFRN, da qual a senhora faz parte, como é que está essa atmosfera de pesquisa para os gêmeos, sobretudo a partir desses encontros, né? A parte que está melhor consolidada, de fato, é o grupo lá da Educação Física, coordenado pelo professor Paulo Dantas. É um grupo que vem trabalhando principalmente com a capacidade física, né? Desde capacidade cardiorrespiratória, medidas de força, enfim, são várias medidas que eles utilizam lá, que esse grupo está desde 2009. E nós, lá na psicobiologia, a gente está começando, né? O convênio foi firmado esse ano com a professora Nancy Segal, e a partir daí o enfoque da gente vai ser principalmente estudos de cooperação com gêmeos, né? Atividades coordenadas. O enfoque principal são com crianças e a gente vai começar pelas crianças para chegar depois a trabalhar com os adultos, mas o enfoque é principalmente cooperação. Há alguma probabilidade, já que vocês estão começando a pesquisar, que esse evento possa ser rotineiro todos os anos ou com algo mais cíclico, por exemplo? Então, vai acontecer hoje de tarde ainda, né? Mas a gente primeiro, já está... Olha, a gente está com expectativa muito boa, né? Nós fizemos, como uma forma de teste, até para dimensionar quantas pessoas poderiam participar, um cadastro simples que é feito numa página no Facebook, mas a gente não sabe. Essa resposta eu só vou poder te dar no final da tarde. Assim, quantas pessoas estiveram presentes, como é que foi a receptividade. Mas se pretende ter outros eventos Isso. desses? É uma pretensão da gente continuar, porque a gente, ao mesmo tempo que realiza algumas pesquisas no momento, a gente cria um cadastro e aí a gente vai contactando essas pessoas à medida que novas pesquisas venham a aparecer. Porque a gente não vai usar todo mundo de uma vez, né, para fazer testes ou para realizar atividades. Então, E esse banco de dados pode servir para outros cursos também, não é? Para outros cursos, para outras atividades. Professora, a gente vai precisar fazer um breve intervalo, mas no segundo bloco a gente volta então conversando sobre os gêmeos e sobre esse primeiro festival no Rio Grande do Norte. Não saia daí, a gente volta já já, depois do intervalo, com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até já! Voltamos do intervalo. Eu continuo a conversar com a professora Fívia de Araújo Lopes. Ela é uma das organizadoras, professora da UFRN, do primeiro Festival de Gêmeos do Rio Grande do Norte. Professora Fívia, uma pergunta que às vezes é bem curiosa, né? Um festival, universidade, se a senhora sabe ou se já houve algum evento com essa característica, por exemplo, a senhora citou no primeiro bloco e tem parcerias com outras universidades, até internacionais, no Brasil, a USP, no Pará, ou alguma universidade tem feito ou já fez algum tipo de atividade semelhante a esse? Olha, de fato eu desconheço, principalmente com esse enfoque nos gêmeos, né? Essa proposta ela foi deixada pela Nancy Segal, né? Estou me referindo muito a ela porque foi muito agradável. Ela é uma das referências mundiais no estudo com gêmeos, livros e muitos artigos publicados sobre o assunto. E ela disse, olha, uma forma que a gente faz nos Estados Unidos para recrutar as pessoas é realizando esses festivais. Porque aí fica divertido, acaba sendo um programa para a família, principalmente com as crianças, né, que vão. A parte recreativa ela é muito forte, né? A gente tenta exatamente deixar as crianças ocupadas, porque aí os pais eles podem transitar na parte mais informativa, enquanto as crianças elas até para tirar algumas curiosidades, né? Porque quando a gente fala de gêmeos tem muito... isso realmente acontece, né? Alguma pesquisa dessa que vocês pretendem ou que vão fazer hoje à tarde tem essa característica, né? Quando um sente, o outro também sente, fica triste, tem essa questão meio que uma brincadeira que... Tem algumas discussões que a gente vai apresentar, né, em formatos de banners. Um é mais especificamente sobre personalidade, que ajuda a gente a entender um pouquinho melhor isso. Será que um é igual ao outro, ou obrigatoriamente um tem que ser o anjo e o outro aquele mais
animadinho, né, na realização, no lidar com as coisas. Mas tem algumas coisas que são, eu não sei se a gente poderia chamar de lenda urbana, né? São coisas que ficam no senso comum. No imaginário, né? No imaginário popular, e a gente vai tentar fazer esses esclarecimentos. A parte dos banners, a gente também vai discutir um pouco da parte de comportamento cooperativo, né? Que há uma tendência muito maior de cooperação em gêmeos univitelinos quando comparados a bivitelinos ou a irmãos fraternos, né? Até redundante a gente falar assim, mas irmãos que não sejam gêmeos. E essas informações a gente vai estar passando de uma forma bem humorada, né? Os banners, eles, apesar de terem informações científicas, a gente fez um padrão assim bem colorido, com muitas perguntas, para ser bem dinâmico o diálogo com as pessoas que venham buscar essa informação. Então, a gente não quis trazer um monte de referência bibliográfica, um monte de informação acadêmica que afasta um pouquinho. A gente trouxe a linguagem que a gente está tentando utilizar é uma linguagem bem acessível mesmo para informar o maior número de pessoas. Porque às vezes a academia, ela peca muito nesse sentido, sim, né? Sim. De se fazer comunicação científica, mas com a linguagem técnica científica. Isso. Às vezes a gente que trabalha com a mídia mesmo esquece disso, de tentar deixar uma linguagem mais clara, mais simples. Porque às vezes a gente está tão impregnado com aquela informação e no meio que a gente vive a gente discute daquela forma. Mas se a gente quer tornar público esse conhecimento, se a universidade quer de fato abraçar a sociedade, servir a sociedade, como é o objetivo, sobretudo de uma instituição pública, né, a gente precisa ter muita cautela nesses ajustes. Então, a gente está... O tipo de atividade que a gente propôs, né, foi muito bom porque a gente está trabalhando com muitos alunos de cursos diferentes, de níveis diferentes acadêmicos, graduação, mestrado e doutorado, enfim. E isso está dando uma riqueza muito grande. A gente, nas discussões, todos têm a mesma voz, né, na proposição das atividades. Olha, se a gente for fazer assim, eu acho que vai ficar tão chato, vamos tentar dessa forma. E esse ajuste tem sido muito rico. Né? O tempo inteiro a gente está pensando exatamente que essa informação ela tem que chegar da forma mais mastigada, né, dentro das possibilidades para a população. Uma das ações do evento, logo mais, vai ser também a apresentação de pesquisas de universidades no exterior, não é? Isso. Essas pesquisas estão mais voltadas para a área da qual a senhora faz parte, psicologia, comportamento, genética, como é que a gente poderia ambientar isso? A gente tem um espaço, né, que vai, através de vídeo, né, que a gente vai estar passando essa informação, e aí, de fato, são as pesquisas mais comportamentais, porque as pesquisas mais voltadas para essas medidas corporais, eu vou chamar assim, o pessoal da educação física vai estar fazendo lá, na hora. Tá? Então, o que a gente não está podendo medir, porque de fato, se a gente fosse estar realizando a pesquisa, a gente já teria que estar tudo aprovado no comitê de ética, sim, esses aspectos. Esses estágios, né? Tem esses estágios. Então, a gente está, em princípio, criando o banco de dados, mostrando o que pode ser feito para despertar o interesse das pessoas. Esse cadastro vai ficar disponível, as pessoas vão dizer quero ou não. Ninguém que está indo para esse evento vai ser obrigado a participar das pesquisas de forma alguma. Toda participação ela é voluntária, mas a gente vai ficar com esse banco de dados. A gente vai entrar em contato posteriormente, quando tiver tudo organizado aqui, nessa parte de comportamento, para ir fazendo o recrutamento. De educação física, não, ele já tem isso tudo pronto. Né? Então, ele já tem todas as aprovações de comitê, vários artigos publicados em revistas internacionais já sobre essas medidas, sobre essa comparação entre gêmeos, né? E que isso é muito importante, a visibilidade que essas pesquisas têm, né? Tanto com a Michele Vasconcelos como autora, como a Elis Costa, como o professor Paulo Dantas. Então, é uma equipe muito coesa e que vem já trazendo... Consolidada, já consolidada. O festival tem um pouco do lado lúdico também, não é? Tem. E aí vai um pouco do entrevistador agora na infância. Já me convidaram para, na escola tal, vai ter um encontro de gêmeos. E eu terminei não indo, né? Entendi. Na época. Mas, quem sabe, vão aí crianças com roupas parecidas, adultos aí semelhantes. E isso também deve instigar um pouco o convite geral, né, professor? Isso, a gente está fazendo, a gente tem inspirado nos jogos de futebol, né, que tem aqueles painéis de patrocinadores, de apresentação, a gente vai ter um cantinho para as fotografias, a gente tem fotógrafo disponível que vai ficar lá, temos uma caixa de fantasias para as pessoas fazerem... Um momento foto também. Um momento foto, um momento, enfim, mídia social, para botar lá onde você quiser. A votação do mais parecido não vai ter, não? Vai ter, nós vamos... A nossa, que a gente até botou na divulgação, que algumas pessoas vieram perguntar, como vai ser essa competição de gêmeos?
Não então é vai uma, ter competição mesmo. Não é uma gincana. Na verdade, são os gêmeos mais parecidos, os mais diferentes, os mais velhos, os mais novos. São competições que as próprias características dos gêmeos vão oferecer para a gente fazer a comparação. Isso em todas as faixas etárias. A gente vai fazer com crianças, com adolescentes e com adultos. Tá? O maior número de gêmeos, sei lá, se vai ter quadrigêmeos, enfim. A UFRN nos concedeu, né, através de projeto de extensão, alguns brindes que a gente vai estar distribuindo. É mais para a gente se divertir, né? Eu serei uma das apresentadoras lá não sei exatamente o que eu vou fazer ainda, mas na competição, eu e Wagner, que é um aluno de pós-graduação, vamos estar trabalhando com esses gêmeos. E só vai participar quem tiver interesse, né? A gente vai perguntar, os gêmeos, né, eles vão ter crachás e aí vai estar sinalizado se eles querem ou não para a gente convocar na hora da competição para se divertir um pouquinho. A parte da área física, né, de aptidão física. A senhora citou que eles já têm uma pesquisa, mas lá eles pretendem também continuar fazendo esse cadastro, né, professora? Pretendem, porque eles têm dois tipos de medidas, né? As medidas antropométricas, que aí se avalia a composição corporal, e tem as medidas de capacidade motora, de capacidade cardiorrespiratória. Então, são duas ilhas, digamos assim, nesse tipo de pesquisa, necessariamente é fundamental que tenham gêmeos tem uma aptidão para um esporte, independente de qual for, mas que tem uma atividade física, pode ter um sedentário. Totalmente livre. Isso aí seria até mais enriquecedor para a pesquisa. A gente até recomenda que quem vá hoje vá com roupas à vontade, roupas esportivas, para poder participar, né? Principalmente algumas medidas de força, precisa estar com short mesmo, calça, atrapalha fazer a medida, impede de fazer a medida. Então, quem tiver com disposição para isso, para os aulões de dança que vão ter lá intercalados, então uma roupa para atividade física mesmo, um tênis, uma roupa que a pessoa se sinta confortável para poder participar de tudo sem ficar limitado por causa da roupa que está vestida. A gente, quando fala de gêmeos, inevitavelmente, eu acho que termina citando mais os univitelinos, porque eles têm uma característica até visual muito parecida, né? Às vezes até os bivitelinos são mais parecidos do que os univitelinos, em alguns casos, né? Então, quem é gêmeo aí, um homem ou uma mulher, bivitelino, pode ir também. Por favor. De sexos diferentes. Por favor. E até, que talvez fosse bastante interessante, que é uma linha de pesquisa que a professora Nancy Gol está desenvolvendo agora, que é o trabalho com pessoas que são parecidas, que sequer são parentes. Então, ela está tentando ver, porque assim, se eu trabalho com duas pessoas, é muito comum a gente estar no nosso dia a dia, eu encontro alguém e falo assim, nossa, você parece tanto com fulano de tal. E há uma tendência de eu começar a tratar você como se eu estivesse tratando aquela pessoa. Então, esse tipo de pesquisa que a Nancy está fazendo também tem trazido uns resultados bem interessantes, porque o que a pessoa traz para o outro, né, como a pessoa aparenta, pode interferir em como ela é tratada. Então, a semelhança física pode pode incentivar, por exemplo, a que as pessoas tratem igualmente pessoas que se parecem, seja elas gêmeas ou sejam elas não aparentadas. Agora, para a psicologia, isso, apesar de ser identificado, não é tão interessante, né? Porque pode ser um distúrbio, por exemplo, ou não. Você tratar uma pessoa que você, por exemplo, conheceu agora, mas com grau de afeto, como... por que eu faço essa pergunta? Não é a questão do sentimento, mas a questão de você, quem sabe, projetar nessa pessoa um ente que foi embora, né? Um ente que já morreu, algo desse tipo. Isso é perigoso ou... Veja, tem um aspecto que é positivo, né? Em todas as nossas relações sociais, a gente estabelece inicialmente, esse contato inicial que a gente faz, ele é baseado numa série de preconceitos, né? Utilizando aqui a palavra como conceitos pré-concebidos, né? Expectativas. Então, eu tenho expectativas de como você vai ser pela sua forma de falar, pelos seus trejeitos, enfim. Tem várias informações que eu capto, são informações sutis, às vezes nem são conscientes, mas isso me ajuda a me direcionar, né, a interagir com você. E isso pode acontecer também com a semelhança física. Essa primeira etapa pode aumentar a chance de aproximação entre essas duas pessoas. Ou o contrário, né? Pode aumentar a chance de repulsão. Nossa, parece muito com fulano, não quero nem ver, vou sair de perto. É lógico que se isso persistir e houver uma confusão, né, da semelhança se tornar uma necessidade da pessoa de que aquela seja aquela outra pessoa, aí a gente vai começar a falar de um pequeno desajuste. Não chega a falar de distúrbio, mas um desajuste dessa avaliação. Mas às vezes passa até a ser engraçado mesmo. Você vai para outra região e aí você vê, poxa, aquela pessoa é
Então, parecido que parece irmão gêmeo, só pode ter sido separado na maternidade. Só pode ter sido separado na maternidade. Além do comportamento, também tem alguma pesquisa que venha trazer aproximações genéticas, por exemplo? Já fizeram um mapeamento genético, não necessariamente essas pessoas que têm essa semelhança física, ela tem tanta proximidade genética quanto teria uma pessoa aparentada. Variação da espécie que termina gerando essa combinação, né? A combinação é relativamente aleatória, né? A gente fala aleatória, mas é um termo um pouco pesado. Mas ela não é direcionada, né? A gente não tem uma linha de produção como a gente faz com animais não humanos, por exemplo, né? Que você seleciona aquela característica. Porque a gente tem filmes futuristas e algumas áreas da ciência que pretendem isso, né? Vamos escolher as características dos nossos filhos. Né? Nem sei se é tão ficção assim, sabe, Bruno? Mas, por enquanto... Não está tão divulgado. Né? Professora, a gente infelizmente está acabando, mas fica aí aberto ainda o último convite para quem sabe, alguém que está em casa assistindo, zapeando, agora clicou ou acessou, né? Aí pela internet a gente também transmite o nosso programa, sintonizou no Educação em Pauta, possa ir à tarde. Posso fazer o convite? Pronto. Então hoje, né, à tarde, a partir das 15 horas, no ginásio de esportes do campus da UFRN, a gente vai ter placas, né, faixas de sinalização para as pessoas que não conhecem bem o campus. A entrada é gratuita, tá? Divulguem, serão muito bem recebidos. A gente está com uma expectativa muito boa de participação. A gente montou uma estrutura de apoio, contando com médicos, contando com uma disponibilidade da cantina, está aberta para as pessoas que quiserem fazer um lanche por lá, enfim. Tem uma estrutura boa, é um programa bem para a família e que acho que vocês podem aproveitar bastante. Curtir o final de semana em família, com gêmeos, Exatamente, né? com gêmeos, com muitas fotos legais. Um primo distante, convida ele para ir, né? Para tentar enganar a gente lá um pouquinho. Tá ok, professora Fívia. Conversei com a professora Fívia de Araújo Lopes, ela que é uma das organizadoras do primeiro Festival de Gêmeos do Rio Grande do Norte. Muito obrigado, professora. Obrigada. E a você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê na próxima semana, às 10 horas da manhã, aqui pela TV Câmara. Lembrando que o nosso programa é exibido todos os sábados, às 10 horas da manhã, com reapresentação também aos domingos, no mesmo horário. A gente se vê. Até lá.